Gente, vocês já ouviram falar da história do bicho enfolhado? Eu também nunca tinha ouvido falar, mas ontem eu tava na padaria, 6 horas da manhã, um cara chegou me perguntando se eu já tinha ouvido falar do tal bicho enfolhado. Eu disse que não e perguntei o que que era. Aí ele me contou que na floresta, há muitos anos atrás, tinha uma onça e um coelho. A onça tava andando pela floresta procurando um lugar para dormir. Aí ela encontrou um lugar, falou: vou limpar esse lugar e vou construir uma casa bem aqui. Aí ela pensou assim: eu já limpei, agora eu preciso achar 4 madeiras para fazer os pilares da casa. Vou dar uma volta na floresta e mais tarde eu trago esses pilares para cá. Aí o coelho estava andando na floresta também, encontrou aquele lugar já limpo. Ele falou: nossa, um lugar limpo aqui na floresta, vou construir minha casa bem aqui. Eu preciso achar umas pedras para eu construir minha casa. Aí ele saiu para procurar as pedras e nisso a onça veio. A onça que estava procurando as madeiras para fazer os pilares da casa, trouxe a madeira e fez os pilares da casa. E saiu para procurar palha para fazer o telhado da casa. E nisso o coelho chegou chegou lá e falou assim: nossa, Tupã tá me ajudando. Tupã é Deus na língua dos animais da floresta. Aí ele falou: nossa, Tupã tá me ajudando. Ele pensou, né, que chegou lá, viu as madeiras enfincadas lá e falou: vou colocar as pedras aqui e vou levantar as paredes da casa. E nisso o coelho levou as pedras e fez as paredes da casa e falou: vou sair para procurar outras coisas para minha casa, as janelas, a porta. E nisso que ele saiu, a onça chegou com as palhas e viu as paredes levantadas e falou: nossa, Tupã tá me ajudando, ele que fez essas paredes para mim. Agora eu vou colocar o telhado. E nisso a onça colocou o telhado e saiu para procurar os móveis da casa, né? E nisso o coelho chegou na casa e viu o telhado no lugar. Falou: nossa, Tupã tá me ajudando. Vou entrar para dentro da casa e vou dormir. E nisso o coelho entrou e foi dormir. Aí a onça chegou com as coisas dela que ela tinha ido buscar. Quando a onça entrou na casa, que deu de cara com o coelho, ela falou: nossa, eu tava morrendo de fome. Tupã trouxe a comida para mim comer. E a onça chegou perto do coelho, o coelho acordou assustado e falou: oxe, o que você tá fazendo dentro da minha casa? Aí a onça: sua casa? Essa casa foi eu que fiz e Tupã que me ajudou. Aí o coelho: não, foi eu que fiz, eu que busquei isso, busquei aquilo. Aí a onça: não, aí foi Tupã que colocou isso pra mim e eu que busquei isso e aquilo. Aí o coelho: não, foi eu que busquei. Aí eles entraram em um acordo, entenderam lá que foi um que fez uma parte e o outro que fez a outra. Aí a onça, esperta demais, falou assim: ah, então vamos morar nós dois aqui nessa casa. Só que a onça tava com o plano de comer o coelho de noite enquanto ele estivesse dormindo. Aí o coelho falou: tá bom. O coelho não confiava na onça, mas concordou. Aí a onça, de noite, levantou para comer o coelho, para matar ele. Só que o coelho era esperto, o que ele fez? Ele pegou um palito de fósforo e colocou em um dos olhos e deixou ele aberto. Ele dormia com o olho fechado e o outro aberto com um palitinho. A onça chegou pertinho dele e falou: nossa, esse coelho ainda tá acordado, não vai dar para eu matar ele essa noite. E nisso o coelho ficou fazendo isso por vários dias, até que chegou num dia que a onça teve 3 filhotinhos. E ela falou assim: coelho, você vai cuidar dos meus filhotes. Aí a onça falou: coelho, você vai cuidar dos meus filhotes. A onça já estava bem arrogante com o coelho, bem escravizando ele praticamente. E a onça obrigou o coelho a cuidar dos filhotes dela, levar para passear. Na hora de dar comida, o coelho tinha que trazer para a onça amamentar os filhotes dela. Eram 3 filhotes. E o coelho levava esses filhotinhos para passear. Aí quando dava a hora, ele tinha que trazer um de cada vez. Aí a onça falava: coelho, traz o primeiro filhote para mamar. Aí o coelho ia lá, buscava, dava mamar, depois devolvia, trazia outro, depois devolvia e trazia o outro. E assim ficou vários dias. Aí até que a onça tava com tanta preguiça que ela falou assim: coelho, você vai caçar comida para mim. Eu não quero caçar mais, agora é sua obrigação, senão eu te mato. E nisso o coelho caçava os animais menores lá e trazia para a onça, matava e trazia já limpo para a onça comer. E assim ficou vários dias, até que chegou num ponto que o coelho não conseguia mais caçar, estava muito cansado. Aí ele teve a brilhante ideia de matar um dos filhotes da onça e dar para ela comer. Ele preparou lá, né, de forma que ela não iria reconhecer, e deu para ela comer. Só que na hora de dar mamar, que teve um problema. A onça falou: coelho, traz um filhote para dar mamar. Ele trouxe. Aí agora traz o outro. Ele trouxe. Na hora de trazer o terceiro, não tinha outro, né? Só 2 agora. Aí ele trouxe o primeiro de novo para dar mamar. Um gatinho, um filhotinho dela tava mamando 2 vezes. E assim ele ficou por vários dias, até que chegou a hora que a onça sentiu fome de novo.
Aí a onça falou, coelho, traz comida pra mim de novo. O coelho falou, vou pegar outro filhotinho dela, vou matar e dar pra ela comer. E assim ele fez. Com o segundo filhote. A onça comeu sem saber que era o filhote dela. E agora sobrou só um. Na hora de amamentar, a onça falava, coelho, traz meu filhote, o primeiro filhote. Ele ia lá, buscava, ele dava mamar e guardava de novo. Aí trazia ele de novo, fingindo que era o segundo filhote. Depois guardava e trazia ele de novo, fingindo que era o terceiro filhote. E assim ficou por vários dias. Até que chegou no momento que a onça falou, coelho, tô com fome, traz mais comida pra mim. Ele pegou o último filhote. Quando ele fez isso, ele falou, nossa, como é que eu vou fazer para quando a onça pedir os filhotinhos para dar mamar? Aí é onde que aconteceu o maior problema. Chegou no momento que a onça falou, coelho, traz meus filhotes para mamar. Aí o coelho saiu. Quando o coelho saiu e demorou muito para chegar, ele pensou em várias desculpas. Se eu sair aqui, a onça vem atrás de mim. É melhor eu chegar lá e inventar alguma desculpa que eles já estavam cheios, já não queria comer hoje e ela vai acreditar. E amanhã eu invento outra história. Só que nisso ele falou pra onça que eles não queriam comer agora, que tava com sono, que queria dormir. A onça acreditou. Só que a onça foi dar uma volta durante a noite. O coelho ficou dormindo e a onça foi dar uma volta durante a noite. E nisso ela encontrou um lugar onde estavam os restos dos filhotes dela, os restos mortais. E ela percebeu que foi enganada pelo coelho, que o coelho tinha matado os filhotes dela e dado para ela comer. Ela ficou com tanta raiva que entrou na casa, fechou a porta com um pedaço de madeira e falou, coelho, agora eu te mato. Ela começou a correr atrás do coelho dentro da casa e o coelho pulando pelas paredes, pulando no telhado e ela correndo atrás e pulando também. E ela correndo atrás do coelho pela casa e o coelho tentando fugir dela de toda forma. Só que ela era tão esperta que ela aprendeu vários pulos com o coelho. O coelho dava um pulo, ela aprendeu a pular daquele jeito. O coelho dava um salto, ela aprendeu a saltar daquele jeito. Então ela aprendeu tudo que o coelho quis ensinar pra ela, ela aprendeu. E nisso, o coelho se viu encurralado, não tinha nenhuma saída mais, que a onça tinha fechado a porta, ele não teria como correr até a porta e não tinha tempo de abrir. Aí ele teve a brilhante ideia de ir no pilar central da casa e segurou nele e falou, onça, me ajuda a segurar que a casa tá caindo, vai cair em cima da gente. Aí a onça toda preocupada com medo da casa cair em cima dela e matar ela também, segurou nesse pilar e falou, e agora o que eu faço? O que ele falou, fica segurando que eu vou atrás de mais uma madeira para escorar. Só que era mentira do coelho, o pilar, a casa não tava caindo e a onça besta lá ficou segurando o pilar. O coelho saiu e fugiu. E a onça pensando assim, anda logo coelho que eu tô doida pra soltar isso aqui, não aguento mais segurar. Aí a onça esperou 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Quando deu 10 minutos, a onça teve a ideia de soltar um pouquinho a pata. E ela viu que a casa não estava caindo. Ela falou, não acredito que o coelho me enganou mais uma vez, agora eu mato ele. Ela saiu doida pela floresta procurando o coelho. Procurou em todos os lugares e não achou. Ela procurou em todos os lugares e não achou. Até que ela teve a brilhante ideia de procurar no único lugar onde tinha água nessa floresta. Essa floresta toda, muito grande, só tinha um poço de água. Todos os animais tomavam água nesse mesmo local. Ela pensou, ele vai sentir sede e ele vai beber água nesse lugar, lá no poço. Eu vou esperar ele lá escondida. Ela se escondeu e ficou 1 dia, 2 dias, aí nada do coelho aparecer. E o coelho escondido, morrendo de sede. Aí chegava o lobo lá, ela falou, seu lobo, você viu o coelho por aí? Não, não vi não, tem dias que eu não vejo ele. Senhora raposa, você viu o coelho? Não. Senhora outro animal, senhora girafa, você viu o coelho? Não, nunca, faz tempo que eu não vejo ele. E o coelho escondido, morrendo de sede de beber água. Até que chegou um momento que o coelho não aguentava mais. Ele falou, vou ter que arrumar um plano para eu ir beber água. E a onça lá na beirinha do poço esperando o coelho chegar. Aí eles viram uma casa de abelha, ele pegou assim, enfiou a pata lá dentro, tirou o mel todinho da casa de abelha e lambuzou no pelo dele. E aí ele rolou no chão, rolou nas folhas e ficou todo cheio de folha, ele virou um bicho enfolharado. E aí nesse momento ele foi até o poço de água e a onça olhou assim, oxi, que bicho que é você? Aí ele falou, eu sou o bicho enfolharado, nunca viu não? Aí ela, não, nunca tinha visto não. Por acaso você viu o coelho por aí? Aí ele pensou, não vi não. Que bom que ela não me reconheceu. Não vi não. Faz tempo que eu não vejo ele por aí. Eu acho que ele foi lá pra região do sul, naquela região bem distante. Aí a onça, tá bom, vou procurar por lá. Quando a onça ia saindo, ela olhou a pata do coelho, do bicho enfolharado, que tinha encostado na água. A água lavou o mel e tirou as folhas da pata. Quando ela olhou, falou, eu conheço essa pata. É a pata do coelho. A onça deu um pulo em cima do bicho enfolharado, que era o coelho. O coelho deu um salto para trás e passou por cima da onça. A onça deu um salto de novo
Só que nisso o coelho deu um salto pro lado e pulou em cima da árvore e saiu correndo. A onça olhou assim e falou: nossa, você não me ensinou esse pulo não. Aí o coelho olhou pra ela: eu te ensinei todos os pulos que você sabe, mas não te ensinei tudo que eu sei. E nisso a onça ficou doida, impressionada, ficou maluca da cabeça e saiu andando pelo mundo e esqueceu do coelho. Moral da história: nunca ensine tudo que você sabe. E nessa história eu usei técnicas de storytelling, vários gatilhos mentais. Se você não sabe o que é storytelling, são técnicas para tornar a história mais interessante, para envolver o ouvinte. Por exemplo, eu coloquei uma terceira pessoa, depois me coloquei na história e depois eu desenvolvi a história. Você vai reparar lá no começo que eu usei essas técnicas. No desenvolver da história eu usei gatilhos mentais de curiosidade, de suspense, de humor e vários outros. Eu quero agora que você vai lá no começo da história e assiste de novo o vídeo e tenta identificar quais gatilhos mentais que eu usei nessa história. Se você identificar algum, você vai comentar: eu vi o gatilho mental da curiosidade, eu vi o humor, eu vi um conflito, eu vi tal gatilho mental. Você pode comentar aqui e me falar em qual parte da história foi que você viu esse gatilho mental. Eu vou dar várias dicas de storytelling nos próximos vídeos também.